Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E com a gente aqui mais uma vez ele, o cara que chamou Van Helsing para exterminar a matilha de lobisomem. Ou não, né? Luke Stefano. Salve, rapaziada, aqui é o Luke e bala de prata no corpo do Van Helsing transformado é só pulga. E hoje temos um convidado ilustre aqui com a gente. Ele é baiano, produtor de conteúdo via YouTube e streamer na Twitch. Seu conteúdo é voltado para jogos de RPG. Além disso, ele é jogador e principalmente mestre de RPG em streams. Paulo Coy. Eu tô com um problema aqui de bico de papagaio. É aqui que vocês têm esse negócio de RPG, de postura. Ajuda? Resolve? Obrigado por acompanhar o Estação RPG. Estamos começando mais um episódio. Paulo, eu tenho um ditado que ele é mais ou menos assim: eu só descrevo o golpe, quem mata é os dados. Exatamente. Quem mata os dados. Mas é isso, cara. Mas esse em particular não teve, foi erro meu mesmo. Tipo, os personagens de nível 1, 3 personagens de nível 1 mataram um troll, cara. Um troll, sem nunca ter visto nenhum troll na vida. Os caras mataram muito fácil. Aí eu olhei assim, eu tenho alguma coisa errada. Claro que tinha, o troll era imune a... Não é que ele era imune, mas... Não, ele era imune à magia de sono da feiticeira. E Sim. ele tava caindo o tempo inteiro. E se eu não me engano, no Tormenta, sono é um truque. Não sei, não tenho certeza. Até criatura de nível 4. Até criatura de nível 4. Você pode gastar mais um PM pra ser até uma criatura de nível 6, se eu não me engano. Ou nível 8. Exatamente. Enfim, aí ficou mole. Aí quando eles enfrentaram o segundo troll, o combate já foi mais tenso. Eu também não... Os meus dados não foram tão... Porque assim, quando eu tô mestrando, os dados também não ajudam, cara. Não. É sempre um 20, 19, 20, 19. Teve uma sessão, velho, que eu só tava tirando 20, 19. O tempo inteiro. Essa última mesa que a gente jogou, que eu mestrei, eu tive que matar um jogador que parou de jogar. Tipo, ele virou um NPC, virou um aliado dos jogadores. Eu tive que matar ele porque eles estavam enfrentando meio que um octopus gigante, né? Uma lula gigante. E ela agarrou o bárbaro. E o bárbaro tirou 1 no teste de acrobacia pra fugir do agarrão. Todo mundo fugiu, menos o bárbaro. Aí eu tive que matar a fada arcanista pra ela meio que trocar de lugar com o bárbaro. Porque, tipo, eu, quando eu tô mestrando, também tiro dados muito bons. Mas quando eu tô jogando, também tiro dados muito bons. Eu sou bem sortudo, mas também sou bem azarado às vezes. Não tô tendo a experiência de jogar. E é uma experiência muito ruim, cara. Toda vez que eu vou jogar, que eu começo a rodada, eu não quero voltar pra mesa, pra ponta, pra sentar no cabeceira, ser o mestre de novo, porque não... Pior Nossa, que atualmente... é muito ruim, cara. Atualmente não tô mais conseguindo jogar direito, mano. Foi uma coisa que o Fábio falou, eu não sei se foi off ou foi em um dos podcasts. A gente tá tão acostumado a interpretar todo mundo, o resto do cenário, que se alguma pessoa só fica maçante, cara, eu não consigo mais. Não, eu tava precisando porque eu não tive experiência de jogo, de jogador. Não tive. Eu fui jogar RPG. Eu posso assumir claramente que eu fui jogar RPG pela primeira vez em 2020. Fácil. De todos, sei lá, desde 97 que eu tive contato pela primeira vez, foi sempre mestrando. Fui jogar pela primeira vez agora, convite de uma galera de um podcast. Eles já conversavam sobre RPG muito. E aí eles montaram a mesa no podcast deles, eu participei de algumas sessões pela primeira vez como jogador. Foi interessante. Eu ainda prefiro a posição de mestre. Não que não curta tal, mas talvez por eu já ter me acostumado e não por conta do poder do mestre e tal, mas
sei lá, aquela coisa de você tá contando a história e ver a reação das pessoas e como eles vão interagir com aquela coisa que você está conduzindo. Não necessariamente você criou, eu tenho focado muito também em aventuras prontas e tem me ajudado bastante. É legal, cara, é legal. Às vezes eu tenho um problema de poker face que eu não consigo fazer. Quando os caras, na lata, eles estão passando perto do lugar, já começa a vir aquele sorrisinho assim. Ih, eles vão acertar. Aí fica fácil, mas eu tenho que trabalhar mais isso, mas, putz, cara. Isso aí é sensacional, a gente não tem nem como esconder, né? Tem determinadas paradas que o jogador faz na mesa que dá até uma alegria no coração, não tem como esconder a cara. Pois é. Ainda mais Não, mas quando tá ele sendo legal, tá bom. sendo legal. Eu tenho esse tipo de alegria quando eu penso numa coisa que é aquela coisa off, aquela coisa que tá no canto, e só vai acontecer se o personagem for pra aquele canto. Aí quando ele vai pra lá, eu fico bem feliz também. É muito maneiro. Se bem que eu coloquei uma. Nessa última do Tormenta, que a gente fez um cinza final, eu coloquei um puzzle que a galera ficou travada, que eu pensei que ia ser muito óbvio. E talvez eu tenha errado em como deixar mais claro que as coisas estavam interligadas dentro do puzzle. E eles ficaram travados. Aí na hora que eu fui, putz, os caras jogando, e eu, putz, eu não vou deixar na sorte também. Aí eles foram tentando, eu fui esperando alguém tentar a loucura. Aí eu aproveitei um deslize de um personagem. Aí eu, pronto. Aí todo mundo. Ah! Aí em off, depois que a gente terminou de fazer a transmissão, depois que a gente parou a mesa, eu falei, galera, ó, esse puzzle aqui, vocês passaram por eles. Na primeira tentativa foi fácil. E tava tudo interligado na segunda parte do puzzle. Só que talvez eu tenha errado em não ter feito a associação perfeita do primeiro puzzle com o segundo para vocês avançarem sem muita dificuldade. Às vezes é meio difícil você fazer essa relação, né, de você tá mestrando e você conseguir passar certo pro jogador a sensação que você queria tá passando. E não só isso, mas tem também, não é nem só a sensação, mas eu ainda tô com um plus de que, além de ter cuidado da parte de entretenimento dos jogadores, os jogadores estarem se divertindo, tem também a parte de que aquilo ali é um produto que está sendo transmitido ao vivo, que a galera vai assistir no YouTube depois, e isso tem que ser minimamente divertido também para quem gosta de assistir, sacou? Então, quando, por exemplo, essa parte do puzzle que não deu certo, eu considero que não deu certo, o puzzle ficou redondinho, a galera comentou lá, pô, vou anotar esse puzzle pra usar na minha mesa. O puzzle ficou redondinho, ficou muito bom. Eu conduzi ele errado. Mas a minha preocupação, além dos jogadores não estarem conseguindo passar, putz, a galera que tá assistindo deve estar achando isso um porre. Agora sabe? que tu comentou isso, da galera tá assistindo, além de você parecer muito com o meu professor de teatro, meu primeiro, igualzinho, cara, você é igualzinho meu professor de teatro, mas uma coisa que eu aprendi bastante, que quando você tá fazendo uma apresentação, existem vários métodos que você pode seguir para você como personagem ou como narrador, você trazer a catarse para quem tá assistindo. E nisso a gente aprendeu sobre 2 módulos do teatro, que é o módulo de Stanislavski e o módulo de Grotowski. Stanislavski, ele defendia que você tem que fazer pela emoção, pela maneira como o personagem tá agindo, fazer o interlocutor, né, a pessoa que tá assistindo, entender o que tá acontecendo. O Grotowski achava completamente ao contrário. Ele acreditava que você tinha que estar lá parado, falando pra pessoa, é isso, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí, se a pessoa não entendesse, ele repetia. Eu acho que o bom para quando você tá fazendo esse tipo de coisa, para outras pessoas assistirem, é você achar o meio termo. Você conseguir deixar algumas coisas menos mastigadas para a pessoa maquinar um pouco, e outras coisas que você julga ou você vê que tá ficando difícil, depois que você vê que a pessoa não maquinou, você tem que mastigar. Porque ali a gente não tá só jogando, no caso, né? Você tá fazendo um conteúdo para várias pessoas assistirem. Então você tem que fazer isso ser bom para todo mundo que tá ali assistindo. É isso que dificulta mais o papo do mestre, né? Exato, e é o que a gente tem, por exemplo, quando a gente conversa sobre isso, é o meu cuidado, por exemplo, quando eu tô montando uma aventura, uma aventura não, vou montar uma sessão de mesa que vai ser transmitida, e eu sempre repito pra galera, ó, e inclusive eles já identificaram e já sabem que a gente vai ter 3 momentos. O começo vai ser aquele começo de interpretação, vai aparecer os personagens, vocês vão interagir.
depois vai ter aquele momento de exploração, onde vocês vão partir pra aventura, que vai culminar sempre na porradaria, e é o momento final, e aí depois, quando termina a porradaria, fecha o arco, encerra a sessão. Então, até esse cuidado de ter blocos extremamente divididinhos, que antigamente eu não fazia desse jeito. Aventuras prontas normalmente não vêm nesse formato, mas eu tento adaptar o máximo possível, justamente para ter essa cara de programa, sabe? Você sabe que quando, por exemplo, quando eu publico no YouTube, eu publico 3 vídeos da sessão. Digamos que eu tenha feito uma sessão quinta-feira, eu vou publicar dessa sessão de 3, 4 horas de duração da quinta-feira, vão se transformar em 3 vídeos. Até a galera que assiste já meio que tá preparada que o primeiro vídeo vai ser aquele vídeo onde a história vai acontecer narrativamente, vai encontrar personagens, NPCs, os personagens vão interagir ali, tanto o personagem do jogador como o personagem do mestre. O segundo vídeo vai ser o vídeo onde os personagens vão sair daquele espaço e vão explorar o outro. Então vão entrar na caverna, vão entrar na floresta, ou na dungeon, ou o que for, ou explorar a cidade. E o terceiro vídeo, todos da mesma sessão, seguindo a ordem, o terceiro vídeo vai ser o momento do combate, que é onde normalmente o caos acontece e a gente perde a mão. Eu adorei esse tipo de modelo que tu tá falando. Não é uma coisa que eu sigo, mas é porque as mesas que eu mestro eu também não faço pra público. E, tipo, eu acho que eu me considero uma pessoa que, pra mestrando assim, não é uma coisa que seria bom pra show business, entendeu? Por exemplo. Não é uma coisa que encaixa bem. Eu não sei tipo, dizer como eu conseguiria fazer isso acontecer, sabe? Cara, deixa eu te falar que isso tem me ajudado a me organizar melhor nas minhas aventuras e tem me ajudado também a estender as minhas mesas. Eu tinha muito problema em continuar mesas. E aí, quando eu encontrei esse formato redondo, começou a dar certo. A galera já sabe até... Primeiro, tem o lance também de você conseguir jogadores que são... Eu sempre falo isso. Você conseguir um grupo de jogadores que são ponta firme. E a galera que tá jogando comigo já tem mais ou menos 2 anos. Pô, meu irmão, eu não abro... Cara, é assim, tipo... A cada 1 ano eu chamo a outra pessoa pra entrar, porque esses caras aí... E outra, esse ano, por exemplo, entrou um amigo meu de minha cidade, Humberto, porque outro brother, pô, Coy, desculpa aí, não vai rolar, porque esse ano eu vou ter que me focar em estudo e tal. E aí ele saiu. Bom, abri uma vaga, chamei esse outro brother, e entrou o Pita agora também, né, que tá mestrando, inclusive, atualmente no meu canal. Abri a vaga de mestre pra experimentar, né, como é jogar. E aí ele tá mestrando o Dragon Heist. E ele já vai ficar também pra poder jogar a minha próxima aventura, que já tá aqui, inclusive, aqui atrás. Que eu tô estudando. O Avernus, né? O Decida ao Avernus. Mais por conta do Baldur's Gate 3, né? Que fiquei mongoloide esses dias jogando. E aí... eu sempre falo, pô, cara, é o seguinte... Inclusive, esse Peter, que foi o último entrou, eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho uma galera seleta que eu cavuquei na internet, que hoje o grupo no WhatsApp é Grupo Oficial de RPG. E aí aqueles caras que vamos jogar Dungeons & Dragons, todo mundo, bora. Aí já começa a discutir quem vai ser o quê. Vamos jogar Star Wars Saga? Bora. Vamos jogar GURPS? Mentira, nunca vamos jogar GURPS. Nem Vampiro Mascarado. Nunca vamos jogar. E aí, bora. Ave Maria, que isso? eu vou te falar que... Não, sacanagem. Eu tenho ranço com Vampiro Mascarado. Inclusive, chamar de Vampiro Mascarado, eu falo Vampiro Mascarado pra colocar o dedo no coração. Eu comecei a jogar no 3DT e depois eu fui pro Vampiro. Mas eu vou te falar que é uma coisa que eu não ligo de zoar em Vampiro, porque hoje em dia, se alguém bota um livro de Vampiro, qualquer edição na minha frente, eu olho pra alguém e falo, mano, sai da minha casa, agora. Não, olha só. O Vampiro Mascarado 5.0 vai sair aqui no Brasil. Eu vou adquirir uma cópia justamente pra... Eu tô ouvindo dizer que... Pra tirar o ranço. Vamos lá, eu quero ter... Não. Eu tenho que experimentar. Eu adoro a mecânica do Vampiro, uma boa parte da história, mas tem muita coisa no Vampiro à Máscara que eu detesto. A maneira como eles estruturaram a história. Pelo que o meu amigo que tá mestrando Vampiro tava falando do 5.0,
ele tá vindo supimpa, porque ele mudou completamente a história do cenário. Uma supimpa, hein? Putz, acabei de voltar. Marcou a história do cenário, mas tá várias ficando muito mecânicas bom. dele em si, elas mudaram muito também. E elas atualizaram. Se você compara a versão 3.0, que é a melhor versão, né, entre todas as versões que saíram aí depois, e essa 5.0, você começa a fazer uma comparação de mecânica. A 3.0 e, assim, é que tá o bem Malcaviano absurdo. tá com a camiseta Me Amarro numa metranca, né? Mas então, cara, o meu problema É essa. O meu problema com o Vampiro É a Mascarado mais não famosa, né? é o cenário, não são as regras. Foi simplesmente uma experiência ruim que eu tive. Eu tava começando assim, eu saí tava ali no Dungeons and Dragons e tal, e chegou um outro carinha, putz, vamos jogar Vampiro, tá, bora, beleza, vamos lá. Vamos ver como é que é isso aí. E o cara mestrou foi horroroso. Eu não entendi nada do que tava acontecendo. Eu não entendi o que o mestre estava querendo dizer, que tipo de aventura era, o que ele. Sabe, o cara. E aí eu falei, putz, isso, nossa, foi muito ruim. E aí depois, quando houveram outras oportunidades, foi sempre aquele lance de eu já chegar com má vontade, pegar a ficha, o cara tentar me explicar, beleza, vamos lá. E nunca acontecer. Nunca rolar. Eu imagino como deve Nunca ser. rolar mesmo. A minha primeira experiência, ela não foi ruim, mas ela se tornou ruim. Porque eu vim, como eu já falei aqui várias vezes no podcast, tipo, eu vim da adaptação, da adaptação, da adaptação, da adaptação. Eu nunca tive muito acesso a RPG. Então o que eu jogava era adaptado, tipo, era 3DT, mas era 3DT sem saber nada do livro, sem saber regra, do que a gente inventava. Quando eu fui jogar Vampiro, pra você ter noção, como eu já disse aqui, a gente jogava Vampiro com D6, a gente não tinha D10 pra jogar. Porque minha cidade é muito, muito mais pra trás nesse esquema de RPG, tá ligado? Eu moro aqui no litoral e é uma parte da cultura pop que, né, que parece que não chegou aqui, cara. Tem pouca gente que joga. Até hoje tem pouca gente que joga na minha cidade. Se for ver, não junta dois grupos de RPG. Quando eu comecei a puxar um PDF mesmo, pra entender o que tava acontecendo do livro, da história, puxar outros tipos de suplementos e tal, foi aí que eu vi que o que a menina tava mestrando pra mim, era uma mina que tava mestrando, tava completamente errado. E, tipo, e quando eu fui querer, tipo, não corrigir, né, mas perguntar por que no livro tá assim, a gente tá fazendo desse jeito, ela simplesmente falava porque é a maneira como eu quero, foda-se. Aí foi um bagulho que me deixou bem emputecido, tá ligado? Porque é regra 20 no nível máximo, tá ligado? Nível máximo. Caraca, mano. Eu, assim, é porque aqui no Brasil, cada um teve uma experiência, um momento diferente de RPG, né? Eu sei que no Sudeste, ali, Rio, São Paulo, talvez Minas também, o RPG chegou muito cedo, final da década de 80, a galera que ia para os Estados Unidos trazia umas Xerox pra cá e tal. Então teve uma galera que teve o contato com RPG muito, muito cedo. No meu caso, o meu primeiro contato foi com livro-jogo, cara, da Marquês Saraiva, em 97, meu tio chegou com esse livrinho. Em detalhe, eu tinha. Na época eu não sabia, né? Mas eu não gostava de ler. Não conseguia ler nada. Até cair no meu colo o livro-jogo O Ladrão da Meia-Noite. Marquês Saraiva. E aí, cara, foi uma. Mudou minha vida. Mudou minha vida. De você ir pra sala de aula, na época eu tava na 7ª série, com o livro na mochila, no meio da aula de biologia, de ciências, sei lá. Sacava o livro, o dadinho ali, ficava anotando, página tal, rolava o D6. Então foi um primeiro contato assim, e ali, meu primeiro contato com RPG foi assim, cara. E só, sabe? Só, não tinha mais ninguém, as pessoas. Ninguém, nem tinha meus amigos, nada. Também, né? Sou do litoral, Salvador. Na época eu morava literalmente na praia. Então a galera tava querendo mais saber de surfar e tal. Também, se bem que era uma parada que eu curtia também. E caiu isso no meu colo. E aí, cara, E foi o meu único contato com RPG, foi livro-jogo. Aí eu ia nos shoppings, nas grandes livrarias da época. Na época nem existia Saraiva, Livraria Cultura, essas mega stores não existiam. Você tinha umas livrarias grandes, mas não eram essas megas marcas. E lá tinha, né, uma coleção de livro-jogo, maravilhoso. Eu comprei vários. Não tenho nenhum, porque da mesma forma que esse que meu tio pegou emprestado de um aluno dele, que veio parar na minha mão, da minha mão passou para outro, e esse outro foi... O aluno perdeu. Sumiu-se. Aí, já era. E os meus também tiveram o mesmo destino. Os meus também tiveram o mesmo destino. Aí, cara, eu tinha o Calabouço da Morte e eu tinha também o Talismã da... Cara, eram maravilhosos.
Maravilhosos. Talismã da Morte. E aí tinha um tal de O Senhor dos Anéis RPG. Cara, eu não fazia a menor... Tinha um velho vestido de vermelho, com um chapéu. Vermelho não, de cinza. O livro era vermelho, tá? Eu, putz, que maneiro. Deve ser um mago, tal. Que legal, eu quero isso. Ganhei de presente. Quando eu peguei a revista, que eram tipo aqueles módulos, são 2 revistas, né? Aí eu comecei a ler, não tava entendendo nada do que eu... Como assim? Regra tal, juntar amigo... Eu tava esperando que era outro livro-jogo. Pensei que isso fosse o RPG. Isso ainda em 97. Aí eu peguei isso... Foi pra estante. E lá ficou. E voltei pros livros-jogos. Aí fui atrás de outros livros-jogos. Aquele maluquice de Senhor dos Anéis, RPG, ficou lá. Isso o quê? 1997. Nesse ano eu tava nascendo. Meu Deus do céu. Que é isso, cara? Não, eu ainda não jogava RPG não, mas já tava na conta. E só um adendozinho, Senhor dos Anéis RPG, se ele foi escrito, eu não me lembro de ter visto Senhor dos Anéis RPG, mas se ele foi escrito no mesmo modelo que o livro do Tolkien, agora eu sei que você não entendeu. Pode continuar aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu sempre fiquei de procurar. Não tô falando do Um Anel não, hein, que foi lançado aqui no Brasil depois. É um livro muito maluco, depois eu vou procurar aqui, eu já fiquei de procurar isso, mas o nome não era Senhor dos Anéis RPG, era outra parada, mas era do Senhor dos Anéis. E foi pra minha estante, não entendi nada. Aí esse meu amigo, algum tempo depois, veio que mestrou uma sessão horrorosa de Vampiro Mascarado pra mim, veio falando ele me viu com o livro-jogo, ele, pô, que legal, eu tenho outro lá em casa, um negócio lá de O Senhor dos Anéis, não entendi bulhufas, tá lá parado. Ele, cara, troca comigo. Eu tenho um jogo muito legal que eu também não gostei, eu não tô jogando muito. Aí você me dá esse, eu te dou o meu. Aí eu, beleza, velho. Aí eu falei, ele falou, o que eu tenho é mais parecido com esses livros-jogos aí que você tem. Eu, beleza, então tá. Levei esse do Senhor dos Anéis pra escola e ele me chegou com a caixa preta do Dungeons and Dragons da Grow. Nossa senhora. Aí, meu amigo. Aí o resto. Aqui agora, aí o cara, velho. Eu li a caixa assim, beleza. Caraca, mano, quando eu peguei aquilo pra jogar pela primeira vez, que eu juntei 2 primos meus, nossa senhora, velho. Ele vem. Só a caixa pretona, com dragãozão vermelho, cara. Assim. Vocês procurarem aí, cara. Nossa, é linda. A caixa é linda, linda, linda. Aí vinham os bonequinhos de papel, né, pra você... E vi um mapão gigante da masmorra de Zanzerten. E aí... e ele vê uns fichariozinhos, e no final dos fichários tem a primeira aventura pra você jogar, em 4 partes. Cara, você pegar aquilo ali, se você jogar hoje, e você não teve nenhum contato com RPG, e você jogar hoje, é incrível. É maravilhoso. Como ele conduz direitinho... Isso era até um assunto interessante que a gente estava falando com um colega nosso, né, eu e o Lucas essa semana, porque a gente não lembrava da masmorra de Zanzerten. E ele fala que quando ele vai mestrar as mesas dele, independente dele estar pegando às vezes novos jogadores, os jogadores que já jogam já faz algum tempo, e muitas das vezes quando ele não tem ideia nenhuma na cabeça, ele pega a masmorra de Zanzerten, ele usa ela como introdução, como só uma basezinha, e dali a galera já vai puxando e muda para um plot completamente diferente do que eles já começaram. Mas aquilo ali, ele diz que é como se fosse a bíblia dele, se ele não tiver ideia nenhuma. A caixa preta da Grow, eu acho que foi pro saco já, porque isso foi em 1997, a gente tá em 2020. Não sei se ela resistiu muito ao tempo, não. Mas as fichas, que é o mais importante, porque assim, essa caixa preta da Grow, ela vem com dois livretos, tipo revista, né? O livro de regras, e tem um outro que não sei se era eu acho que era o bestiário. Eu acho que era o bestiário, não tenho certeza. E vem uma pilha de fichários. Eu não tenho certeza, mas... Eu me lembro se o bestiário ele vinha junto. A caixa vermelha eu não vi. Eu não tive contato, mas na caixa preta... Porque assim, esse jogo, o Dungeons and Dragons da Grow, ele era vendido como um jogo de tabuleiro, entendeu? Só que não era um jogo de tabuleiro, gente. Era muito melhor. E aí ele vinha essa revistinha de regras, vinha uma outra revista que eu acho que era um manual com uns 20 monstros no máximo. E o principal era o fichário que tá ali, junto com os meus livros do Old Dragon.
que é o fichário que basicamente repete tudo que tem no livro, mais bem explicado das regras, vai mais a fundo. E no final desse fichário, tem o próprio fichário, a caixa do fichário é o escudo do mestre, e no final tem a masmorra de Zanzarten dividida em 4 partes. Cara, é maravilhoso. Eu, inclusive, fica spoiler aí, eu tô pensando em utilizar a masmorra do Zanzarten no retorno da mesa do Tormenta. Por conta do final, do que acontece no final, dá pra gente começar a segunda temporada na masmorra do Zanzarten. Não, obviamente, não vai ser o Zanzarten, ou pode ser que sim. De repente pode no final ter o Zanzarten lá. Se for por falta de incentivo, aqui já tem 2 incentivando pra fazer já. Tá vendo, Fábio? Não sou só eu que fico até as 4 da manhã escrevendo história pra depois dar spoiler. Não, mas daqui pra lá muda de ideia. Fácil. Eu tava zoando ontem o meu mestre lá do Dragon Heist, que ele tava na live no canal dele. Aí eu falei, pois é, esse é o cara que dá spoiler das próprias aventuras que mestra. Tá, agora me fala uma parada. Você já me disse assim, mais ou menos o sistema que você menos gosta, porque você teve realmente uma experiência bem ruim com ele, que foi o Vampiro, e vamos esperar que isso mude agora no V5, que eu particularmente gosto muito do sistema de Vampiro, eu acho que é show de bola, mas de todos os sistemas que você jogou, assim, preferência, aquele o fino do fino. Cara, vou ser sincerão mesmo, o Dragon Age RPG de mesa, já jogaram? Ele tem um sistema Age. Basicamente, as regras são as seguintes. Primeiro, quem jogou o jogo de videogame do Dragon Age, principalmente o Dragon Age Origins, vai lembrar na hora dos combates, principalmente os guerreiros e ladinos, que a depender da criatura, da forma de como ele derrota a criatura, ele faz um show-off, tipo, desmembra, arranca a cabeça. Se for um monstro gigante, tipo um dragão ou um ogro, ele sobe nas costas e dá um pulo, e aí dá uma câmera lenta e tal. Beleza. O sistema de RPG de mesa do Dragon Age, ele possui uma regra a regra Age, que é o seguinte, você joga com D6, e você tá sempre rolando 3 D6. Só que um desses dados tem que ser de uma cor diferente. Então você vai usar 2 D6 branco e um D6 vermelho. E esse D6 vermelho, ele é o dado do dragão. Então, digamos que você tá jogando tal, e vai pular um muro, então vai fazer um teste de furtividade, você vai rolar os dados. Se você tem no máximo 18, né, por conta da quantidade de números que você vai conseguir ali no D6, mas você vai ter os graus de dificuldade. Digamos que eu coloque a dificuldade para você se esgueirar nas sombras 10. E aí você rola os 3 dados e na somatória 13. Você conseguiu, óbvio. Mas o que vai dizer se a sua ação foi muito bem executada ou mal executada, narrativamente. Na prática, ali no resultado, você tinha que tirar 10, tirou 13 e você passou. Mas, pra narrativa, o que vai dizer se foi bem executado ou mal executado é o dado do dragão. O resultado que sai no dado vermelho. Então, se você tirou 13 e o resultado no dado vermelho foi um 5, praticamente você desapareceu nas sombras. Se você conseguiu, mas você tirou um 2 no dado vermelho, no dado do dragão, você conseguiu. Mas por pouco, você quase tá ali meio que na meia luz. Se você fizer algum movimento muito brusco, de repente pode chamar atenção, não que a pessoa vai te ver, mas vai deixar a pessoa em alerta. Alguma coisa do tipo. Até aí tudo bem. Mas na hora da porradaria, na hora do combate, você vai rolar os dados e tal, e obviamente num sistema de D6 você não tem aquele lindo, maravilhoso crítico quando você tira o 20, você não tem aquela alegria de 20, que eu acho que é o grande brilho dos sistemas que utilizam o D20, que é aquele lance de você comemorar como se fosse um gol na hora que você rola um 20, e da mesma forma chorar de rir quando sai um 1 na mesa. Então essa é a desvantagem. Porém, nesse jogo, no sistema do Dragon Age, ele tem um lance do dado duplo. Então você tá no meio de um combate contra um orc, por exemplo, apesar de não ter orc no Dragon Age. Tem os Hurlocks, tem os Darkspawns e tal. Você tá lutando contra um monstro, e aí você rola os 3 dados e sai um resultado duplo. Dentre esses 3 dados, você tira 2 4s. Isso aí funciona como se fosse um crítico. E, quando acontece essa situação, você vai olhar pro dado vermelho, e o número que sai no dado vermelho, você vai converter em pontos, e aí você vai numa tabela de pontos para fazer façanhas, como fazer um segundo ataque,
empurrar o inimigo depois do ataque. Então tem uma tabela gigantesca de coisas que você pode fazer com esse resultado do dado vermelho quando você tira um crítico, entre aspas, entendeu? É tipo a tabela de crítico. Tipo a tabela de crítico da segunda edição, exato. E aí, isso é uma forma de emular justamente aquelas cenas cinematográficas que tem no videogame. Então, quem jogou o videogame e como eu, que eu sou apaixonado por Dragon Age, e quando eu batia o olho na regra, eu falei, nossa, na hora que eu botei na mesa que eu joguei, que eu vi isso acontecendo, eu, putz, cara, e é lindo demais, ficou muito bom. Ele pegar uma característica cinematográfica de um videogame e transformar aquilo ali em uma regra no RPG de mesa. E o jogo é extremamente simples. É um excelente sistema para você introduzir novos jogadores no hobby. Que é uma coisa que também me surpreendeu. Uma coisa que me surpreende no Dragon Age é o fato de, principalmente, ele gerar esse monte de aleatoriedade, né, entre aspas, a partir do momento que ele já tem um monte de tabela pré-definida e dos dados que os jogadores rolam. Porque isso ajuda muito a galera que às vezes tem problema para poder criar uma cena narrativa para o ataque, ou para uma defesa, ou para que seja para a morte de um boss, e não ficar só naquela tipo assim, eu ataco. Ih, matei, beleza, agora cadê meu XP? Vou anotar aqui, valeu, abraço. Eu ataco, 12, errou. Ele então, ataca, 12, acertou. Nessa situação, eu sempre enxergo tem um problema e uma solução. Porque se você for parar pra narrar cada golpe de cada orc, cada goblin, meu amigo, você vai passar 6 horas narrando um combate. O Goblin atacou e acertou. O Goblin vai passar por debaixo da sua perna, vai puxar a faquinha dele e vai acertar a sua virilha. Aí o outro Goblin pegou a zagaia dele, arremessou, a zagaia passou voando, abrindo o caminho entre as árvores e cortou o braço, causando... Putz, não dá pra fazer isso em todos os ataques. O que foi que eu convencionei? A depender de como a gente tá empolgado, não foi nem eu que convencionei, eu peguei isso de quem, velho? Foi algum dos meus jogadores, ou foi alguma outra mesa, não vou lembrar agora como foi isso. E meio que virou uma regra para as minhas mesas. A gente tá, a depender do calor do combate, a gente tá ali no meio tá empolgante pra caramba, e, putz, a vantagem de você jogar online é que você pode colocar uma trilha sonora no fundo, que vai deixar mais empolgante ainda. Você colocar uma música, você pegar de jogo, de filme, música de combate, ajuda bastante. Então, deixo solto a narração dos ataques, principalmente dos jogadores, né? O jogador, como vai agir uma vez, no meio de um combate, eu, como mestre, vou narrar, pelo menos aí, digamos, se for uma mesa com 4 jogadores, botar 4 monstros, eu vou fazer 4 ataques, enquanto cada jogador vai fazer um só. Aí, assim, se a galera estiver empolgada, velho, vai narrando aí como é que você tá acertando seus golpes. Mas é obrigatório, se o jogador tirou 20, fez um acerto crítico, o jogador faz o que quiser com a cena, com o ataque dele. Pode narrar se ele quiser dar uma pirueta e partiu, quer dizer, claro, se matar, né, óbvio. Mas o ataque é dele, se ele quiser fazer a pirueta que ele quiser fazer, narra, meu amigo, esse é o momento de brilhar. Você tirou um 20 num combate, pode fazer o ataque, narre aí a cena mais linda que você quiser. Então a gente tem feito isso. Já quando eu, como mestre, crito, eu não gosto, porque normalmente quando o mestre crita é sentença de morte quase, sacou? Então na hora que eu crito, aí eu já boto a mão na cabeça e não consigo narrar. Eu já boto a mão na cabeça, aí todo mundo bota a mão na cabeça, e aí eu rolo o dano. Quando não mata, aí eu vou lá e narro. Mas quando mata, meu amigo, aí já é todo aquele cheiro de velório. Nossa, é terrível. A primeira coisa que pensa é quanto de HP o jogador tem mesmo, que eu não lembro. Nossa, terrível. Aconteceu agora na mesa do Pita, que ele tá mestrando lá pra mim, que ele deu um ataque só na minha... Mas também mago tem mais aqui. Um troll subiu e um ataque só. Critou, bonito. Na maga, pô, e aí tirou quanto? 12 de dano. O HP tinha 6, foi pra menos 6, GG. Aí ele ficou desesperado, não, vou matar não. Aí ele inventou lá, botou um personagem, um Deus Ex Machina pra não matar meu personagem. Eu tinha montado uma personagem toda sedutora tal, e ele virou pra mim e falou, ó, isso não vai ficar barato, você perdeu um olho. Aí eu, tá bom. Perto de morrer, tá bom, né? Eu tenho 2 regras da casa aqui. Geralmente, elas são assim, quando você tira um 20, ou o inimigo tira um 20,
é sempre uma bela de uma cicatriz. Hum. E quando a pessoa tira 3 números seguidos, não necessariamente no mesmo dado, tipo, por exemplo, ela rolou um 7 no D20, ela rolou um 6 no D20, um 6 no D6, e depois um 6 no D20, se ela fez nas 3 rolagens sequenciais dela, isso aconteceu, ela tem um acerto automático com qualquer coisa que ela queira fazer na última rolagem, na terceira rolagem. É uma coisa que aconteceu uma vez só até agora, mas é uma coisa bem bacana quando Cara, acontece. as regras, assim, é uma coisa. Eu meio que. Eram regras que existiam ali nos sistemas do pós 3.5, que é o lance da regra do ponto de ação. Que todo jogador começa. Que o ponto de ação é um ponto direcionado para o jogador, toda a sessão começa cada jogo com ponto de ação. E em uma das versões, que eu acho que foi até a versão do Tormenta, ela descreve o ponto de ação como uma compensação prévia de qualquer cagada que o mestre faça. Por exemplo, ou não cagada, ou então manipulação em prol de outras coisas para que o jogo flua normalmente. Por exemplo, se os jogadores estão enfrentando o vilão, os jogadores têm todas as condições de matar o vilão, mas o mestre não quer que o vilão morra, porque o vilão tem que aparecer mais uma vez, é o nêmesis dos jogadores. Então esse vilão vai aparecer mais uma vez no futuro. Os jogadores destroem o vilão, mas o mestre fala não, mas no último instante, o vilão consegue se teleportar e vai embora. Eu fiz isso na mesa do Tormenta RPG. Os jogadores destruíram minha vilã com 2 rodadas. Matou, perdeu. Porque isso meio que acaba tirando a parte do clímax, né? Você tá enfrentando o grande vilão, os caras conseguem, no dado, acertar, destruir com um crítico, alguma coisa assim. E aí que meio que tira o clímax de uma aventura que tá ali mais pra poder entreter do que exatamente ganhar. A gente não tá no jogo. Eu sempre falo também, a gente não tá no jogo de RPG pra ganhar. A gente tá no jogo de RPG pra entreter. Então, eu continuei utilizando essa regra, que acho que eu veio do Tormenta, a edição editada, a edição do Macaco Caolho lá, que foi a última antes da D20. Eu acho que tinha isso, que é justamente isso. Então, seguinte, vocês vão ter um ponto de ação, e vocês vão poder utilizar quando vocês quiserem, vocês vão ganhar um dado em qualquer jogada, e vocês vão remover esse ponto de ação, e isso vai me dar direito também de manipular qualquer situação dentro do jogo, só que assim, em prol da história que a gente está contando. Essa regra é uma regra. Eu acho essa deixa que você pode fazer, tipo, do vilão fugir de alguma maneira, eu acho que em questão de lore é uma coisa que enriquece bastante. Porque você pode colocar ali, por exemplo, que o vilão apanhou na primeira vez, digamos que o vilão se ache destinado a fazer uma maldade muito grande, que vai ser a maldade das maldades. E ele tá ali no palanquinho dele, né, no palanquinho de número 1, segurando a tacinha da vitória. Eu sou mal, eu tô fazendo maldade, eu vou ser mal pra sempre. Ele toma um couro. E nessa que ele toma um couro e consegue fugir, ele fala, não, eu sou mal, mas eles são mais mal do que eu. Então ele vai tentar vai arrumar ali subterfúgios que o mestre pode colocar como uma lore da hora pra um motivo para ele ter ficado mais forte. Ele não só, de fato, aparecer mais forte depois, mas fazer os jogadores trilharem um caminho ali, tipo, por exemplo, vocês passam depois disso por uma vila, nessa vila vocês descobrem que o cara que fugiu, passou, ele desenvolveu ali um poder diferente, que ele começou a sugar uma das pessoas. Aí ali ele já enfrenta um tipo de problema, corre uma pequena história, ele conhece outras pessoas, conhece algumas consequências deles terem ferrado o cara dessa maneira. Quando ele chegou na outra vila, o cara já ali sugou a energia vital de todo mundo, ele desenvolveu um poder de manipular monstros. Aí ele tá atacando a vila com milhares de monstros, assim, com outras criaturas que estão assolando a vila ou roubando dinheiro com esses monstros. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa que dá pra você incrementar a história, deixar ela mais palpável, mais, né, gostosa de ouvir, com coisas que acontecem na mesa mesmo. Eu acho isso muito bom. Eu fico brisando nesse tipo de ideia. Até porque se você só mandar, o vilão fugiu. Acho que dá caô, né? Dá caô. Na mesa na hora dá porque problema. é porque assim. Mas é legal fazer porque assim, isso. tem jogadores, eu tô incluindo o mestre também como jogador. Existem mesas, vou falar mesas é melhor. Existem mesas e mesas. Tem mesa que o cara segue a regra à risca.
Se chegou a 0 pontos de vida, vai morrer, independente se é vilão, independente se é jogador. E aí, se for o jogador, levanta, rasga a ficha e vai embora, então faz outra. Se for o mestre, se vira e interpreta aí a morte do vilão e inventa outra parada. Tudo bem, é uma forma de jogar RPG. Só que a forma de como eu conduzo as minhas mesas, a gente, como eu falei, inclusive foi uma conversa que eu tava tendo com o Pita, né, que tá jogando com a gente, que é o seguinte, a galera fala assim, que RPG é um jogo. Eu não considero RPG um jogo, eu considero RPG uma brincadeira. Talvez seja a melhor forma da gente encarar o RPG de uma forma mais assertiva, porque o jogo, querendo ou não, ele vai trazer aquele lance de que alguém tem que ganhar. Porque o jogo, alguém tem que sair ganhando no jogo. Até jogos que são cooperativos, você vai ganhar de alguma coisa. Entendeu? E o RPG não, cara. O RPG não é um jogo pra você ganhar, mas também não é um jogo pra você perder, é um jogo pra você se divertir. Então, ele tá mais para a brincadeira em si. E aí, dentro das mesas, principalmente as mesas que eu mestro, está combinado, e os meus jogadores, eles compactuam com isso, que estamos ali juntos para contar uma história. Nós não estamos ali para vencer o vilão e nem para derrotar os heróis. A gente está ali para contar uma história. Então, se eu precisar manipular resultados, manipular situações para que a gente continue contando a história, eu vou fazer isso. Se por um acaso acontecer de um jogador morrer numa partida, ele não vai morrer porque a regra fala que ele morre aqui porque ele chegou com 0 pontos de vida. Eu vou analisar o momento e vou, vai ser uma morte heróica que vai gerar uma cena de velório em que a galera vai ficar, nossa, nosso companheiro morreu. Aí eu mato. Sacou? Como, por exemplo, não aconteceu com a minha personagem que perdeu o olho. Era pra ela ter morrido, porque na regra diz que se os seus pontos se igualarem ao resultado negativo dos seus pontos de vida, você morre instantaneamente. Foi o que aconteceu com minha personagem. Só que era a primeira sessão e o primeiro ataque que a infeliz sofreu no jogo. E quero um hit kill. E isso não é videogame, é RPG. O mestre falou, não vou matar não, peraí, vamos resolver aqui, e você não vai morrer. Então por quê? Porque a gente, me dá a oportunidade de contar a história dessa personagem também, sacou? Que bom que o mestre que tá mestrando essa aventura pra gente também pensa desse jeito. Que se for agora que ela já mostrou a personalidade e se o mestre conseguir ver na cena em que ela morre uma oportunidade de fazer uma cena irada, eu acho que vale a pena. Se não, é desperdício, cara. O jogador passa uma semana, no domingo vai começar uma mesa de Vampiro Mascarado. Vou pensar aqui no personagem maneiro pra caramba. E hoje é segunda-feira, eu vou desenhar um personagem assim, e eu quero montar ele que ele faça isso, tem um cabelo longo, que brilhe quando sai no sol, e cara, ele vai ser irado. Chega na primeira sessão, toma uma estacada e morre. Crepúsculo é você? Pois é. Aí chega na primeira sessão, ele descobre que quando vai pro sol, na verdade ele torre e pronto, rasga a ficha e vai embora. Cara, o cara passou a semana inteira pensando nisso pra chegar na primeira sessão, o personagem dele morrer e aí pronto, é isso. Não é assim. Eu concordo nessa mesma ideia de você, que eu acho que quando chega nesse tipo de situação, o mestre não pode ser egoísta dele achar que tá contando só a história dele. Jamais. Eu concordo com você, que o mestre tem que saber ceder a hora certa em dele tirar o protagonismo do que ele pensou em prol dos personagens. Eu jogo com gente que não pensa assim e às vezes chega a ser bem chato. Nossa, terrível, terrível. Eu costumo dizer que aqui normalmente a gente sempre fala isso, né? Que a gente vê, incentiva e mostra que RPG no final das contas, além dele ser um jogo, ele tem que ser divertido. Todo mundo tem que ter um consenso ali em si, no que tá jogando, no que tá fazendo, para que, assim, ninguém saia perdendo no final das contas. E perdendo é com tudo isso também, com todas as situações. Eu costumo até sacanear, porque geralmente os jogadores da minha mesa, realmente eu falo pra eles que eu sou o mestre bondoso que vai todos os dias ao bosque colher lenha. Porque do que eu dou de chance colher de chá, não passa, olha, não dá nem pra notar. Eu vou te falar que eu presenciei a última sessão em que estávamos jogando. Tem provas? Eu vou te falar o que aconteceu. A descrição é assim:
Os jogadores estavam numa taverna. O Fábio já tinha dito que a taverna era de madeira e ela tava podre. Já dava pra ver que ela tava podre. Ele falou mais de uma vez. Olha aí as provas. Aí foi desenrolando a cena, eles conversando com os NPCs que estavam lá dentro. Desencadeou um combate lá dentro. A primeira ação do arcanista: eu vou tacar fogo na taverna. Nossa senhora. Pô, bonito. Abraço. Indiana Jones fez isso também. Rapidinho, só interromper vocês rapidinho. Lucas, se você estiver ouvindo esse áudio, um abraço pra você. Abraço, Lucas. Beijo. E foi bem assim, ele tacou fogo na taverna. O Fábio ainda deu tipo umas 6 ou 8 rodadas de combate. O único que teve a ideia de, vou sair pela porta foi o Minotauro. Quando deu essas 6, 8 rodadas, a taverna despencou em cima deles. Putz, cara. Aí também, né? Não, mas aí os caras também pediram. Esse é o papo. Os caras pediu. Não, mas é isso, mas sempre em prol de uma excelente cena. Se a cena ficou legal, massa, bacana. A cena foi boa. Sempre, a cena é o que vale. E se morre gente numa cena dessa, faça a cena valer também, fazer a importância. Nessa cena em questão, um jogador matou outros 3 de um grupo de 4. Foi isso que aconteceu. A gente chegou num consenso básico, a gente infelizmente encerrou essa mesa, encerrou entre aspas, a gente vai começar outra. Mas eu também não curto muito quando o jogador ele fica muito preso num personagem só. Quando a gente começa a fazer uma campanha, a campanha fica longa demais, o jogador fica muito preso. Eu não curto isso, porque normalmente como eu jogo como mestre, eu não fico preso. Eu crio vários NPCs, eu sou vários NPCs ao mesmo tempo. Eu não gosto que os jogadores façam, se sintam da mesma forma que eu me sinto, porque fica enjoativo no final das contas, fica chato. E aí quando eles pedem pra trocar o personagem, eles vão trocar o personagem, às vezes meio sem vontade, porque eles já passaram tanto tempo jogando com aquele personagem em si, que meio que não tem mais graça jogar com aquilo. E nessa mesa que a gente fez, a gente vai começar uma campanha nova, eles já estão fazendo os personagens novos. A gente vai até rodar uma one shot antes, para eles poderem experimentar outros personagens, outras classes diferentes, para eles poderem experimentar mesmo o sistema, ver o sistema, rodar um pouco mais o sistema, e esse tipo de coisa não acontecer de novo. Aí, eu vou participar dessa mesa, hein? Cara, eu tava conversando isso ontem com um dos meus jogadores, porque a gente tá jogando o Dragon Heist, que é do 5.0, uma aventura oficial da Wizard, né, do Dungeons & Dragons 5.0. É o meu primeiro contato, meu segundo contato com o 5.0. Desde o 4 eu parti para outras paradas e curti muito isso, de ter conhecido outros sistemas, outros cenários. E aí, por conta do Baldur's Gate, foi o que eu tinha falado mais cedo, né, o Baldur's Gate 3, eu tô estudando, tá aqui, os livros estão todos novinhos. Aqui, né, o livro, o Player's Handbook, né, do 5.0, o livro do Decida Avernus, que é uma prequel do Baldur's Gate 3, do jogo de videogame, e para poder fechar o frete grátis eu peguei o Curse of Strahd, né? Desculpinha, né? Pra poder conseguir o frete grátis. O frete grátis acaba tirando dinheiro de todo mundo. Pois é, cara. Aí assim, putz, tava ali, peguei o livro do jogador, peguei o Avernus, que era a intenção. Aí, putz, tá faltando um pouquinho aqui pra poder fechar o frete grátis. Velho, vamos lá, bota o Strahd junto. Aí coloquei o Curse of Strahd junto. E aí, assim, cara, eu não tive contato. Eu tô estudando agora pra mestrar o Dungeons & Dragons 5.0 e mestrar o Avernus. Mas, enfim, eu tô falando isso por quê? Porque eu tava conversando com esse jogador meu. E tem uma parada que está e não está me incomodando, que não é nem a questão de personagens, dos caras estarem jogando com o mesmo personagem, mas eu estar sempre mestrando para as mesmas pessoas. Se isso realmente me incomoda ou não, porque seria legal a gente estar trocando ali, como se fosse uma série, sabe? Trocar o elenco e ter outros áreas, apesar de que agora entrou mais um pro meu grupo, né? Que é o cara que tá mestrando agora. Ele vai entrar como jogador no Avernus. E aí eu fiquei pensando, putz, será que seria bom também mudar um pouco os jogadores? Eu gosto muito de mestrar. Então, mestrar para outra turma e tal. Só que esse brother meu me abriu o lance que eu falei mais cedo. Cara, você tá com um grupo muito bom. Todo mundo tá alinhado e não fura com a galera. E aí, na hora que ele falou isso, na hora que ele falou isso, cara, eu falei, você vai mexer nesse vespeiro de tentar montar um outro grupo com outras pessoas que vão aparecer, a galera que vai furar na hora, não vai dar, veja bem, parará. Cara, você tá com um grupo muito bom, não mexe nisso não.
Você tem razão. De todos os meus anos jogando RPG e reunindo no grupo, esse último que eu reuni pra jogar a mesa que eu tô mestrando, cara, eu nunca encontrei, acho que eu nunca mais vou encontrar um grupo que é tão fechado assim. Cara, porque eu já participei de um monte de grupo, tanto de fora da minha cidade quanto daqui. E, nossa, velho, era só dor de cabeça, era a mesa que eu não queria mestrar, era a mesa que eu não queria jogar, porque as pessoas, elas não, sei lá, cara, não fechava. Simplesmente não fechava o ciclo de jogar. E agora que eu tô conseguindo, igual você falou antes, tipo, de você não conseguir, às vezes não conseguia terminar uma mesa, não conseguia continuar mestrando. Eu não conseguia justamente por falta de vontade, por causa das pessoas que estavam jogando comigo. Puta, agora eu tô conseguindo escrever muito bem, cara. Eu achava que o problema era eu, que eu não mestrava bem. Mas que eu não gostava de mestrar, no caso, né? Porque mestrar bem eu nem sei se eu mestre. E foi aí que, quando eu troquei de grupo, que eu percebi que o problema era o grupo, e não era eu que não gostava de continuar mestrando. O Luke é modesto, cara. Ele mestra bem pra caraca, assim. Tá de sacanagem. E, assim, eu particularmente tenho um pouco mais de experiência mestrando para jogadores diferentes. Eu já joguei muita mesa com muito tipo de jogador. Teve época que eu tinha... Isso quando eu tinha tempo, né? Quando era mais moleque. Eu tinha mesa... Às vezes eu tinha uma mesa de vampiro, tinha uma mesa de lobisomem, tinha uma mesa de D&D. E tudo junto e misturado. Sério? E tudo junto e misturado. E, assim, a galera era completamente diferente. O jeito de jogar era completamente diferente. Às vezes era o mesmo sistema que a gente jogava, mas eu jogava com outras pessoas. Isso enriquece muito a cabeça da gente. Enriquece muito o seu próprio senso crítico para você chegar hoje e dizer que você não mata o jogador se não for por uma boa razão, porque você sabe que aquilo ali é em prol da diversão daquelas pessoas que estão sentadas com você, e não é simplesmente o fato do cara estar perdendo o sábado, domingo, o que seja, com você, simplesmente pro jogador dele, ou pro personagem dele morrer em mesa e pegar a ficha, rasgar e jogar fora. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim, realmente, é que nem todo jogador ele vai ter o mesmo comprometimento que os outros jogadores que estão com você hoje ele já têm. Exato. Então, nem todo mundo vai pensar dessa maneira. Aí é que vem o lado bom e o lado ruim do negócio. Exato. E assim, quando foi a partir de quando eu comecei a mestrar online para fazer conteúdo mesmo, lá no meu canal, que a gente começou com, acho que foi Old Dragon, cara. A gente começou com Old Dragon porque uma amiga nossa que nunca tinha jogado RPG na vida, a gente tava jogando Diablo 3 juntos. A gente se conheceu no Diablo 3. Ela falou, putz, falando assim, pô, nunca joguei RPG. Eu, não seja por isso. Aí, rapidinho ali, a gente montou eu, putz, agora eu vou jogar o quê? Chegou o dia. Eu, putz, vamos de Old Dragon, porque Old Dragon é um sisteminha ali, simplesinho, explica rápido e tal. E aí, foi o estalo pra criar esse conteúdo que eu já tava ensaiando há anos pra fazer. E aí, pô, deu certo. Foi divertido. Só que bateu nesse lance do comprometimento. E aos poucos eu fui, galera, é o seguinte, ó, vocês gostam de jogar RPG? Gostam, tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar a cada 15 dias, em tal horário. E assim, isso aqui, por mais que seja uma diversão, isso aqui é um compromisso. Então, a cada 15 dias, na época a gente jogava aos sábados à tarde. Não marca nada. Aliás, não marca nada não, marca o RPG. E ali, nesse horário você não mexe, porque você já sabe que a cada 15 dias, no sábado à tarde, você tem esse compromisso por 3 horas de estar jogando RPG com seus amigos. É um compromisso. Então, começou dando certo, e aí começou as falhas. Hoje não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. E aí a gente foi ajustando, entrou uma pessoa, sai outra, e papapá, até chegar hoje no meu elenco, no meu elenco atual. Elenco é bom, né? Elenco é bom. Aí a gente chegou nesse elenco. Chegou nesse elenco que a gente já sabe. E assim, deu um problema, todo mundo. Porque assim, normalmente quando alguém tem algum problema, o jogador falta e tem mesa. Lá não. Lá a galera é o seguinte, ó. Teve esse problema. A gente só não teve mesa por saúde, falta de luz ou internet, porque é Brasil, e casos extraordinários, como foi semana passada. Essa semana teve. Semana passada, faltando 1 hora, mais ou menos, 2 horas pra rolar, o brother manda mensagem. Cara, eu estava saindo do trabalho agora, quando um arrombado com empilhadeira derrubou uma pilha, trabalho com logística, uma pilha de produtos. Caralho, velho. Nossa E eu vou ter que ficar aqui pra resolver esse BO. Aí galera, eu acho que esse é
uma boa situação pra gente adiar. A gente acabou gravando um episódio do podcast. A gente utilizou o tempo que nós estaríamos reunidos pra jogar, nos reunimos, mas fizemos outra coisa. Então, apesar da gente não ter se reunido pra jogar, a gente ainda assim se reuniu e fizemos outra coisa juntos. Ou seja, gastamos aquele tempo que já estaríamos juntos, mas a gente fez uma outra coisa em respeito ao brother que não iria poder participar da nossa mesa. E aí, eu não vou mexer nisso não, cara. Eu vou deixar esse grupo aí comigo e a galera é muito ponta firme mesmo, cara. Pô, é bom ter um grupo assim, cara. Dá uma revitalizada. Eu já tava meio que desistindo de jogar RPG. Até quando eu encontrei esses 3 malucos aí no grupo lá do Facebook procurando um mestre. Eu tava fazendo nada, tava sem mesa agendada. Eu falei, mano, vou me alistar aqui pra mestrar pra esses doidos. E acabou que estamos aí hoje, né, Fábio? Pô, por mais que eu jogue de mestre, eu não gosto de jogar de mestre o tempo todo, né? Vamos lá, né? Tem que jogar de uma vez ou outra, você pode jogar como jogador. É bom, né, cara? Faz bem pra gente. Faz bem, faz bem. Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô jogando hoje, mas, assim, eu prefiro muito mais jogar. Ou jogar não, mestrar. Muito, mas 1.000.000 de vezes. Se eu pudesse ficar, não jogar mais e só focar em mestrar, tranquilamente. Não tô dizendo que é ruim, de jeito nenhum. Eu tô curtindo muito, inclusive, a mesa que eu tô jogando. Está me dando oportunidades de fazer um personagem completamente doentio, que às vezes você, como mestre, não tem como interpretar. Como mestre, você não consegue interpretar o seu vilão enquanto ele não está na cena. Entendeu? E não sobra espaço, né? Às vezes não tem como. Tanta coisa que não sobra espaço pra esse tipo de interpretação. Exato, não tem como você chegar, enquanto os jogadores estão fazendo isso, o vilão está fazendo isso e aquilo outro. Não dá. Então, como jogador, eu posso ter mais tempo de tela com um personagem só. Eu fiz aspas aqui, tá? Tempo de tela com um personagem só. E aí agora eu tô fazendo a brincadeira com um personagem que é completamente maluca, sabe? Ela tem umas doideiras assim que tá deixando os jogadores, os outros personagens, de cabelo em pé, tá ligado? E tá muito divertido, que é uma oportunidade que eu não teria sendo mestre. Mas, sendo mestre, a gente tem tantas outras recompensas por estar ali, por ser aquele cara que está por trás dos panos da história, sabe? A gente tá vendo atrás das câmeras o que tá acontecendo, e aí, cara, tem um lance de ser mestre que é muito bom, que é aquela coisa de você montou aquela caixa de ferramentas e de armadilhas, você sabe exatamente quais são os gatilhos, quais são as peças que montam aquilo ali tudo, e os jogadores não estão vendo nada daquilo, e você só tá esperando ver o que cada um vai fazer pra ativar tal situação, e você tá ali atrás, controlando aquela máquina maluca. Isso no cantinho da sala, assim, agachado no canto escuro. Exatamente. Exato. E você tá vendo ali, caraca, vamos ver o que é que esses caras vão fazer. Nossa, isso é muito maneiro. Só esperando o primeiro meter a mão pra desarmar a parada. É muito bom, é bem legal ter essa recompensa. Alguns livros, alguns sistemas deixam claro, eu acho que era na época do 3.0 e do 3.5, no livro do mestre, falava assim, não conte pra ninguém, mas ser mestre é a parte mais divertida de jogar RPG. Eu não sei, por ter mestrado muito e ter jogado muito pouco, não ter tido muitas oportunidades pra ser jogador, eu já conversei com várias pessoas e várias pessoas falam que preferem muito mais jogar. Tem muita gente que fala que prefere jogar. Eu prefiro mestrar. Eu também prefiro mestrar, cara. Cara, mestrar dá mais trabalho, né? Mestrar dá mais trabalho, você tem que fazer construção de plot. Aí hoje, como a gente já usa ferramenta para poder jogar, a gente usa um Roll20, usa um Foundry da vida, aí você tem que fazer mapa, aí tem que ajudar jogador a fazer ficha, tirar dúvida de jogador,
se envolver em treta durante mesa, dá mais trabalho no final das contas, mas na minha opinião realmente é muito melhor. E a coisa que eu mais gosto de jogar como mestre em mesa, é o fato de você não ficar preso com um personagem só. Você pode ser o personagem que você quiser, a hora que você quiser, é simples assim. Você não fica preso. O lance do trabalho do mestre é complicado mesmo. Eu, quando tenho sessão que eu vou mestrar, eu tiro o dia pra me preparar. Pode ser que eu fico o dia todo deitado, mas a minha cabeça, meu amigo, tá preparando toda a estrutura do que vai ser jogado no turno da noite na hora do RPG. Aí eu sento, abro um programinha aqui de fazer mapa, desenho uma coisa ali, outra aqui, aí vou corrigindo tal, aí volto, vou pro banho, aí no banho já tô imaginando o que pode melhorar, o que não pode, quais vão os seus encontros, como é que isso pode evoluir, tal. Então é meio puxado essa parte. Porém, eu faço exatamente desse jeito que eu falei. Digamos que a gente marque hoje, a gente tá aqui hoje e a gente vai marcar uma sessão para daqui a 10 dias. Beleza, daqui a 10 dias a gente vai ter uma mesa de RPG. No dia, eu não vou fazer nada. Só focar no RPG. Sacou? Mas também não vou passar os 10 dias pensando nisso, não. Vou viver minha vida, mas no dia da mesa, eu vou me dedicar o dia inteiro. É como se eu tivesse começado a jogar o RPG quando eu acordei. Eu já tô jogando ali, pra mim. Que eu acordei, beleza, hoje vai ter a mesa, vai ser assim, assim, assado, eu quero que aconteça isso. Se caso os jogadores fizerem aquilo, eu já vou deixar tudo pronto pra isso aqui, vou desenhar esse mapa, vou precisar daquelas imagens, a música vai ser essa e tal, o dia todo. O dia todo é no RPG. Eu já passo a semana maquinando o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, enquanto eu tô trabalhando. Quando chega sexta ou sábado de madrugada, que é quando eu perco o sono, porque as ideias já estão, tipo, todas meio que empilhadas na cabeça, e aí eu já fico até 4 da manhã escrevendo. E aí libera os spoilers. É aí que sai spoiler. É aí que sai spoiler. O Fábio vem trocar ideia comigo 4 da manhã, eu acabo dando spoiler pra ele sem querer. Cara, eu fico sem dormir depois da sessão, quando eu mestro. Porque assim, talvez por conta de como eu monto, e eu sempre deixo o combate pro final, e é na hora que dá os BO que vai exigir do mestre ter jogo de cintura pra não matar jogador, ou então pra que caso o jogador tenha ido muito bem, não ter a quebra do clímax, tentar conduzir isso, cara, eu tenho muita dificuldade, e como a gente joga de noite, normalmente a sessão vai até meia-noite, meia-noite e meia, cara, quando encerra, aí depois a gente fica conversando com mais um pouco com os jogadores, e depois pra dormir, você ainda fica naquela adrenalina, e caraca, como é que a gente pode fazer, como é que vai ser depois? Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono depois de uma sessão, cara. Tem uma mecânica que eu comecei a usar recentemente pra saber como continuar desenvolvendo a história, que é depois de umas 5 ou 6 sessões, eu faço algumas perguntas pros jogadores, como por exemplo, o que vocês estão achando da história, o que vocês gostariam que acontecesse na história, o que vocês estão achando dos personagens de vocês, o que vocês queriam que acontecesse com os personagens de vocês, para que assim eu escute o que os personagens, os jogadores estão esperando do que vai acontecer, o que eles têm de esperança, e dali eu talvez escrever alguma coisa que traga para eles um sentimento de recompensa na história. Já usou esse tipo de coisa, tá ligado? Eu comecei a usar recentemente, comecei a mestrar há pouco tempo. E foi uma dica que eu peguei que me ajudou bastante, cara. Assim, eu sempre tive dificuldade de, assim, por mais que eu sempre tenha sido mestre, eu nunca me senti 100% assim, putz, ficou legal. Tá, quando eu era moleque, na época que a gente mestrava todo dia, quando vinha o período de férias, era RPG todo santo dia, eu vou falar pra vocês que a gente se divertia jogando. 2 mesas por dia. Putz, cara, final de semana era doideira, meu irmão. Juntava. Cara, eu já tive mesa de AD&D com 8 jogadores. Presencial. Sabe? Louco. E aí, cara, era. Só que assim, você virava e falar, putz, as aventuras, grandes histórias, não, a gente fazia grandes cenas que são icônicas até hoje. A galera, 20 anos depois, a galera, porra, daquela vez, lembra que aconteceu isso? Mas você vê assim, porra, e o que aconteceu com aquele personagem? Qual era a história desse personagem? Qual era a grande aventura dos heróis? Não era nada demais,
sabe? E nenhuma dessas grandes aventuras foi para lugar nenhum. O que eu tenho feito, eu não dou essa abertura para os jogadores conduzirem acontecimentos no jogo, né? De perguntar assim, o que é que você quer, o que é que você acha, o que você gostaria que acontecesse com o seu personagem? Não é bem assim que acontece. A gente monta, como a maioria dos RPGs, os personagens têm o seu background, têm o seu... Não. Nesse caso eu já acho que eu me expressei mal. Não é uma coisa que o jogador queria que acontecesse na história. Tipo, é o que, pelo que tá acontecendo, qual é a visão dele de futuro do que vai acontecer. Pra eu poder, tipo, dali, talvez pegar uma ideia, ou talvez fazer uma pequena catarse no jogador, entendeu? Mas não é tipo que o jogador vai acabar escolhendo o que vai acontecer. Não, eu entendi, mas justamente pra te dar uma linha guia, eu acho que essas linhas guias não devem, assim, pelo menos é a minha visão de mestre. De tá ali. Não de mestre, mas de RPG. Eu acho que essa condução do que pode vir a acontecer, tem que acontecer na mesa. Durante o jogo, durante a narrativa. Foi uma situação, digamos, o herói, o anão, ele tem como objetivo resgatar a irmã que foi sequestrada quando pequena. Então esse foi o background do anão que está jogando na mesa. E dentro da aventura ele está enfrentando alguma coisa assim e tal, e de repente ele assassina a irmã dele. Foi uma coisa que eu trouxe do background dele, coloquei na mesa e ele, no combate ali, descobriu que ela era irmã. Ou ele descobre que a irmã era a grande vilã, coisa do tipo. Então eu acho que tem que estar dentro do... A não ser que também tenha sido conversado antes, não sei, de repente. Não, se bem que não ficaria legal desse jeito, não. Eu acho que fica melhor na surpresa. Justamente para pegar esse tipo de ponta que eu faço esse tipo de pergunta. Exato. Entendi. É isso, mas esse tipo de pergunta a gente acerta antes de começar a mesa, e aí durante a construção da aventura, dentro do jogo, a gente jogando, que essas coisas vão surgindo. Eu acho que fazer esses ajustes de perguntar pro jogo... Eu não sei, posso estar errado também. Eu nunca experimentei, mas não sei se funcionaria comigo, sabe? Sim. A gente gosta de dizer aqui que não existe certo e errado, existe o que o grupo tá se divertindo. Sim. Eu não sei, eu realmente não sei se isso realmente se encaixaria. Porque essa parte da diversão, quando eu penso em RPG, eu penso numa coisa mais genérica nessa parte de diversão. O que eu digo genérico vai ter o jogador que gosta de interpretar, vai ter o jogador que gosta de explorar, vai ter o jogador que gosta de porrada. Vai ter o jogador que fica muito tímido na hora de interpretar o seu personagem. Vai ter o jogador que não tem aquela cabeça de conseguir imaginar que ele está dentro de uma masmorra com paredes de pedra cheio de limbo por conta da umidade. O cara não vai conseguir perceber que ele está dentro de uma masmorra explorando com meia luz e tal. Mas que na hora da porradaria ele vai se divertir pra caramba. Então, quando eu penso em preparar um ambiente pro jogador se divertir, eu vou mais nisso. Eu não vou ser direto, então eu vou entregar os 3 para todos. Então, se eu tenho ali 4 jogadores, 2 gostam de porradaria, 1 gosta de interpretação e o outro gosta de explorar, os 3 vão ter a mesma quantidade de coisas que ele gostam. Os caras que não gostam de interpretar vão ter que aguentar a cena de interpretação até chegar a parte de combate. O cara que gosta de interpretar vai ter que aguentar o combate porque ele já se divertiu interpretando, e a pessoa da exploração da mesma forma. Tive que fazer esse tipo de perguntas me ajudou bastante, porque na época a gente tava com um problema de um jogador faltoso, e que quando ele jogava, ele não entrava muito no personagem, tava mais disperso. Tipo, aconteceu alguma coisa, às vezes eu tinha que falar o que estava acontecendo de novo para ele, porque ele não estava prestando muita atenção. E fazer esse tipo de pergunta para os jogadores me ajudou de uma maneira... Eles me deram uns guias mecanicamente de como eu fazer o jogador participar mais. Porque, tipo, às vezes quando eu tô ali mestrando, eu tô me preocupando com tantas coisas. Tipo, às vezes, como eu já tinha falado, eu fico até de madrugada fazendo mapa, porque eu também subi minha tarefada com trabalho, com outras coisas em casa. E quando eu chegar no horário ali da mecânica tá acontecendo, às vezes eu não consigo enxergar a dificuldade que alguém que tá lá vendo a mecânica acontecer
Tá tendo. E no caso, o jogador era um jogador novo. Foi a primeira experiência dele com RPG. E eu já coloquei de cara uma questão difícil. O nosso plot é um plot difícil, é uma expedição até uma área de tormenta. É uma coisa que os jogadores têm que evoluir muito pra chegar lá. E o cara ele não tinha nenhuma experiência de jogo, nenhuma vivência de mesa pra saber como se comportar nesse tipo de grupo. Então, conversando com os personagens, me ajudou bastante a montar pra ele um terreno pra ele entrar no jogo. Na semana seguinte ele desistiu de jogar. Não é pra ele, não era pra Assim, ele, não era pra ele. Eu, particularmente, gosto muito das duas visões, né? Mas eu só tive contato com essa visão do Luke agora jogando com ele diretamente. Porque até então, todas as mesas que eu jogava, independente de eu ser o mestre ou não, das poucas vezes que eu não fui mestre, tudo acontecia da mesma forma que o Paulo faz. O background ele vinha à tona de alguma forma e aí mudava completamente aquilo, o jogador desenvolvia ou virava de repente uma side quest, ou alguém aparecia, alguma coisa acontecia do background do jogador e aí ele tinha aquela interação que ele realmente criou e dava plot diferente, dava para lugar diferente. Porém, eu não acho que do jeito que a gente tem feito hoje com o Luke, por exemplo, tem sido ruim. Ele não pergunta no intuito de direcionar, dizendo assim, tá, cara, o que você quer que aconteça? Fala pra mim. Você quer que seu jogador tenha uma espada de flamejante mais 50 que mate instantaneamente? Beleza, então você vai conseguir. Não é nesse intuito, entendeu? É no intuito de entender como você quer que o desenvolvimento daquele personagem aconteça, e aí ele vai montar e dar ideias de plot para que isso acabe desembocando em outros lugares. Então, no final das contas, é isso, é o jogador conversar com o mestre antes para dizer assim, como a gente vai seguir? Vamos seguir por essa porta aqui que tá na esquerda. Show de bola, então tá todo mundo conversado que independente de onde essa porta der, tá todo mundo aqui alinhado. Eu gosto desse tipo de linha de raciocínio porque eu imagino que o jogador nível 1, ele é o início do início, ele é aquele fazendeiro que acabou de pegar a espada que herdou do pai e tá saindo pra estrada. Eu gosto de imaginar que existe o background, existe a historinha triste dos pais que foram assassinados pelo vilão misterioso, mas a história de verdade, o que ele vai contar pro futuro, é o que tá acontecendo da mesa pra frente. Caramba, você tem uma tatuagem igual a minha no braço. Igual? Só que a minha tem um cabo de espada no final. E a minha eu tirei o D10. Tem esses dados com o D10. Eu tirei o D10. E no final eu tirei o D10? Espada, tipo, forma como se os dados fossem a lâmina e atrás tem um cabo de espada. Caramba, igualzinho, cara. Por que você tirou o D10? Não, só que a minha não tem o D10. Por quê? Não sei. Adivinha. Por causa do vampiro. Claro, porra. Claro que eu tirei o D10. Pô, olha só, você tem que parar com isso, cara. Você fez um personagem de D&D que já é um plot pro Malkaviano num V5. Isso é verdade. Só joguei a letra aqui pra você, tá? Só joguei a letra aqui pra você. O Malkaviano tem umas ideias legais que é tipo, tá amanhecendo. O Malkaviano, dependendo do nível de loucura que ele tá, ele fala que tá amanhecendo, ele sai correndo pro sol e começa a dançar pelado no meio da rua, cara. O Malkaviano é engraçado de jogar, mano. Loucura pura, entendeu? Essa a questão. Mas deixa eu te falar, tem um negócio que você comentou que eu achei que é interessante. Normalmente, quando você estrutura uma sessão, você separa ali, você tenta entender dos jogadores que estão jogando com você, a galera que gosta de interpretação, o pessoal que gosta de combate, e você estrutura mais ou menos a sessão. Hoje, eu acredito que a maior parte das sessões que você faz, se não todas as sessões de RPG agora, elas são stream. Cara, não só RPG, mas videogame também. Mas como é que você faz essa estrutura em si, quando você tá... Para cada aventura, né? Para cada aventura, não, para cada sessão. Como é que você monta essa estrutura? Cara, é muito simples. Como eu já vou pensando na parada como se fosse um episódio de uma série, e aí cada parte é como se fosse o intervalo comercial. Então eu já vou pensando, beleza, vamos pegar um exemplo de que já aconteceu. Tirando o último episódio lá do Tormenta 20, que foi um episódio de, acho que foram 8 horas de duração em 2 sessões. Era pra ter sido uma sessão só, foram 2 sessões de 4 horas de duração cada. Mas, assim, eu já penso, vamos lá, eles estão na estrada, não, vou pegar a primeira sessão mesmo, a primeira sessão que é até mais simples, é bom e velho conversa na taverna. Vamos lá, vocês chegam na taverna, vai ter um cara que tá oferecendo um trabalho, então eu já penso lá, bom, beleza, os jogadores vão entrar, então essa primeira parte eles vão ter que interagir com algum personagem, então essa vai ser a cena de interação, onde eles vão interpretar e tal.
Então, esse primeiro momento aqui, eu vou, na hora de sentar assim pra pensar a aventura, essa vai ser a cena que eles vão interagir com algum personagem na aventura. Se eu pular agora, deixa eu fazer um pulo pra última sessão do Tormenta 20, que eu coloquei um ente, uma árvore lá. Eles tiveram que interpretar a interação com aquela árvore. Então aquela ali foi a cena que eles tinham que interpretar. Então eu coloquei a árvore vai para explicar o que era o local onde eles estavam, que eles estavam meio que num plano, que não era um plano de Alihanna, que era uma espécie de, como se estivesse dentro do coração da floresta e tal. Então a árvore serviu para justamente ter esse momento de interação, de interpretação, dos jogadores que quisessem explorar um pouco mais essa parte e querer jogar dado de interpretação e tal. Então, quando eu estou construindo a sessão, eu sei que tem a história... É como se você pegasse um livro e fosse adaptar o livro para um filme ou para uma série. Você sabe qual é a história, você sabe qual é a história que você quer contar. Mas quais cenas você quer fazer para poder você chegar no final dessa história? Então, quando eu penso desse jeito, beleza, eu vou precisar de uma cena em que tenha uma conversa, um diálogo entre os personagens, eu vou precisar de uma cena onde os personagens vão estar interagindo com o mundo, e eu vou precisar de uma cena final de porradaria como um bom filme dos anos 80 que termina sempre com a briga na chuva com o vilão. Então, pronto. Mas qual é a história? Eu quero a história onde os heróis vão tentar extrair o mal da floresta, que foi o que eles fizeram, estavam tentando. Eles descobriram ali que existia os vilões estavam manipulando e estavam matando a floresta com a maldade. Basicamente, essa era o plot. Tá. Então, vamos fazer uma cena aqui onde eles vão interagir com a árvore, que a árvore vai explicar isso pra eles. Vamos fazer uma cena aqui onde eles vão estar interagindo com esse mundo, que é esse coração da floresta, onde eles vão conhecer o espaço onde eles estão, as armadilhas e tal. E vamos fazer uma cena no final onde eles vão encontrar esse vilão que tá fazendo mal pra floresta. E qual é a história? Derrotar o mal da floresta. Então eu tenho essa história e eu quero essa história dividir ela em 3 cenas. Uma cena vai ser a cena de conversa, uma cena vai ser exploração e outra porradaria. É muito simples. Na teoria, né? Não sei. Eu acho que tem que se basear nisso. Na prática não é tão simples. Não, mas assim, é difícil. Pra mim a parte difícil é desenhar o mapinha. Você ter um mapinha legal pra aí galera eu vou te explorar. recomendar, tem o Luke aí, tá desenhando os mapinhas show de bola. Quando você precisar de algum pet pra ele, que enquanto tem até sobrando. Beleza. Pô, que massa, que massa. Porque pra mim, a parte difícil nessas duas aí é a do meio. A parte de exploração, de você ter que colocar desafios que não sejam porradaria e também não sejam desafio de você tendo que convencer um rei a te patrocinar pra fazer uma campanha, alguma coisa assim, uma missão. A parte de exploração é muito complicado. Pra você não se repetir no fosso com espetos, ou então os lobos que estão espreitando na floresta e vão fazer um ataque surpresa. Isso é a parte que eu mais perco tempo, cara. Assim, eu travo muito nisso. Na nossa quarta ou quinta aventura, mais ou menos, os personagens tinham 2 itens, né? Um cajado e uma varinha. Esses cajados, eles pediram pra Tillian forjar, porque com esse cajado eles vão até Capista, onde tá o corpo de Tauron, roubar o que resta do poder divino de Tauron e trazer pro Tillian. Terminei de ler essa semana A Deusa no Labirinto. Vou gravar um vídeo. Caraca, meu irmão. E o que aconteceu? Na quarta ou quinta sessão, os 2 itens foram roubados, porque eles acabaram de vir de um combate contra um clérigo de Aharadaki, e tipo, eles passaram 18 horas acordado perseguindo esse clérigo na floresta, tava cheia de lobisomens. Cidadão de bem. E quando eles chegaram na taverna, a única coisa que eles conseguiram fazer foi pagar o quarto e dormir. Quando eles acordaram no dia seguinte, a mochila com os 2 itens tinha sido roubados. Porque pros outros... Aí é vacilo do mestre. Vacilo do mestre nada, vacilo do jogador, que ninguém ficou de guarda, né? Ninguém quis ficar de guarda. E ó, eu vou te falar... 30 anos de curso pra dar dessa, pô... Quando eles chegaram, depois de uma grande perseguição na floresta, porque o personagem do Fábio é um caçador, ele achando rastro e tudo, os caramba, quando eles conseguiram, até passando por algumas armadilhas, quando eles conseguiram chegar no lugar, era uma porta no chão com uma senha. Depois de um tempo matutando lá a senha e tudo, eles entraram. Eles descobriram que ali era um antigo templo e que na real era uma biblioteca de um antigo deus menor que já morreu. Quando eles chegaram lá, tinha 40 pessoas lá dentro e eles tinham que resgatar 2 itens. É assim que eu faço a cena de exploração.
porque ali dentro era uma guilda de ladrões, devotas de um deus dos ladrões, o item tava lá dentro, eles só tinham que descobrir como. Aí você mistura a parte de exploração, que já foi na floresta, e lá dentro da guilda, e a parte de interpretação, que é eles tendo que desenrolar aonde que diabo tá esses itens. Isso ajuda, foi o que me ajudou também a fazer a cena, a sessão final do Tormenta, por conta do domínio do cenário. Isso é muito importante. Porque assim, eu tenho domínio do cenário, os caras estão enfrentando uma mácula numa floresta que. E aí vem o lance do personagem novo e tal, aí coloquei a Lihana no meio, a deusa da natureza. Então, pronto, beleza. Eu já sei que se eles entrarem numa masmorra, a masmorra vai ser alguma coisa relacionada à natureza, então eu tenho que colocar elementos lá que remetam a isso. Então, se eu colocar algum tipo de desafio, se eu colocar algum tipo de armadilha ou coisas relacionadas a isso, eu já tenho essa limitação. Tem que ser alguma coisa relacionada à natureza. Então, isso já me facilitou um pouco a pensar no diabo do puzzle que não deu certo, mas já me facilitou esse cenário é assim, assim, assado, vocês estão encontrando esses tipos de criatura que vocês nunca viram, flores e coisas do tipo. Então, realmente, isso é um segmento muito bom para te ajudar a preparar essas partes de exploração. No seu exemplo aí, você já sabe que eles estão indo para uma antiga guilda de ladrões, então já sabe que aquele lugar está preparado com as melhores quinquilharias de ladinos que existem lá para poder proteger os tesouros deles. Isso é muito bom. É realmente eu desenvolvi os poderes dos devotos, as regras das guildas, o que cada um tava lá dentro iria fazer caso interagisse com os personagens, e alguns bônus que eles poderiam ganhar, dependendo do que eles fizessem lá dentro. Como, por exemplo, tinha lá dentro um clérigo de Heining. Ele é uma das poucas pessoas que domina a diferença entre o real e a ilusão. Tanto que ele nunca perde no Wirt, porque ele pode fazer qualquer coisa que é real se transformar em ilusão, qualquer coisa que é ilusão se transformar em real. E ele ensinou isso pro personagem que era uma fada feiticeira. Então, esse tipo de interação que eu gosto de fazer. Eu acho bem bacana e dá muita vontade para os jogadores continuarem jogando. E quando eles chegaram na segunda parte dessa guilda, terminando a exploração, eles descobriram que um dos itens que eles tinham estava na mão de um Goblin, que é o líder da favela dos Goblins em Valkyria, da qual eles já tretaram. Tem uma outra parada agora que eu lembrei, com relação a essa questão de montar a estrutura de aventura, que no meu começo eu sempre tive muita dificuldade, e por conta de necessidade eu aprendi que foi aventura pronta. Desde os primórdios, cara, quando eu via livros de aventura prontas, e aí o 4.0 tinha algumas aventuras prontas horrorosas. O 4.0 é horroroso em todos os aspectos. Mas eu ficava muito, caraca, eu vou pegar isso aqui pra poder ter ideias. Mas o próprio Dragon Age RPG tem um kit de aventuras prontas e tal. E eu sempre tive muita dificuldade em mestrar aventura pronta. Na hora que eu pegava assim, não, peraí, gente, rapidinho. E aí, putz, tá horrível isso aqui. E vai consultar. Aí quando eu pegava eu pegava pra estudar, e mais voltando lá pro começo, eu sempre tive dificuldade de leitura, isso não passou, porque eu comecei a jogar RPG, fui me interessar por Senhor dos Anéis, leituras e tal, não quer dizer que eu melhorei, eu sempre tive dificuldade de leitura. E aí quando eu pegava as aventuras, diferente de livros didáticos, que eu tenho uma certa facilidade, como os livros de regras, apesar de não gravar as regras, mas eu consigo passar o olho e pegar o básico pra poder conduzir uma mesa, e uma coisa muito importante que eu recomendo a vocês, terem jogadores que dominam as regras, mas que não são advogados de regra, que é diferente. A gente tem o Yuri, que é o Deus melhor das regras. Já falou de advogado de regra aqui já. Já, mas manda matar, isso já corta, porque uma coisa é o cara... Existe a diferença entre a enciclopédia de regras e o advogado de regra. A enciclopédia de regra vai ajudar o mestre a conduzir a aventura. Por exemplo, você tá ali, e você, putz, como é mesmo? Aí, e aí, beleza. Ou então, você tá ali e aí você dá aquela escorregada, ele, não, mestre, mas assim, porra, valeu, então assim vai funcionar melhor, então faz desse jeito, galera. Esse é a enciclopédia. Por sorte a gente tem o Yuri. O advogado de regra é o seguinte, você como mestre, você sabe a zorra da regra, mas você quer fazer de uma forma diferente. Claro, né? Se você for o mestre que tá ali não para ganhar dos jogadores, mas para conduzir uma mesa para que todos se divirtam, você vai fazer aquela modificaçãozinha ali naquele momento para que certa coisa aconteça ou deixe de acontecer. O advogado de regra vai fazer o quê? Não, porque não é assim, porque no livro, na página tal, é desse jeito. Aí você tem que respirar fundo e diz, beleza, meu irmão, pega esse livro, arranca essa página e joga fora, porque eu sou o mestre e eu tô dizendo que essa regra não vai ser conduzida desse jeito.
É assim que se trata um advogado de regras, entendeu? A diferença entre você lidar com a enciclopédia de regra e o advogado de regra é essa. Então é isso aí, galera. Paulo, eu queria muito agradecer você ter participado e ter cedido um pouco do seu tempo para poder ter essa conversa maneiríssima aqui com a gente sobre RPG. E te convidar, claro, para um novo assunto, um novo dia, para sempre voltar aqui com a gente e falar mais um pouquinho de RPG, porque RPG tá aí para isso, né, cara? Pô, cara, eu que agradeço. Assim, é bom, cara, primeiro, conversar sobre RPG às vezes é até melhor do que jogar, não vou mentir, porque a gente se empolga, a gente às vezes passa mais tempo falando sobre, conversando sobre RPG do que efetivamente jogando, porque a gente tá falando sobre regra, a gente tá falando sobre cenário, a gente tá falando sobre o que aconteceu, história disso, que é muito, muito, muito divertido. E, putz, cara, é uma parada que a gente deve fazer mais, é interagir com a galera, com o cenário de fomentadores do hobby de RPG, e principalmente os criadores de conteúdo. A gente está passando por um período, e vamos datar aqui agora esse episódio, a gente está passando por um período, eu não vou nem datar, não vai meio que nem datar, mas a gente está passando por uma situação que está nos proporcionando e nos dando a oportunidade a conhecer mais o hobby do RPG. E hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, só facilita muito mais pra gente poder jogar online com webcam, através do celular, e com sitezinhos gratuitos que vazem rolagem de dados, tem as planilhas e tal. Então, e a gente tá aqui pra isso, cara, pra poder espalhar a palavra do RPG, seja em podcast, seja em vídeo, com transmissões ao vivo. E é muito legal a gente ter esse feedback de, putz, cara, eu sempre quis jogar RPG de mesa. Volta e meia eu ouço isso, cara, joga, meu irmão, chama seu primo, chama seus amigos. Pega, tem vários sisteminhas gratuitos aí, muito simples. Pega e joga e vai se divertir. Isso é a mais pura verdade. Tanto que eu sou um desses casos. Eu fiquei alguns anos sem jogar RPG e acabei retornando agora justamente por conta desse período de pandemia que a gente tá agora, infelizmente, né? Mas infelizmente por um lado, felizmente por outro. Então, é isso. Paulo, deixa o seu contato e as suas redes sociais pra galera poder te seguir, pra poder te acompanhar. Chama a galera pra chegar junto, cara. Pode estar tranquilo. Então, meus queridos, para quem não me conhece, eu sou Paulo Coy. Eu tenho um canal na Twitch, twitch.tv/Paulo Coy, que é onde eu jogo RPG. Bom, todos os dias praticamente eu estou ao vivo lá jogando RPG de videogame, né, só que agora aqueles clássicos. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Dragon Age, essas coisas assim, dos clássicos de RPG ocidental. E temos também os RPGs de mesa, que a gente joga lá ao vivo, pelo menos uma vez na semana, se os astros se alinharem e der tudo certo, claro. A gente depende disso também. A gente está fazendo as nossas mesas de RPG lá no canal. E, caso você tenha perdido os conteúdos, está tudo devidamente registrado e organizadinho no meu canal do YouTube, o youtube.com/paulocoy. Lá já tem várias aventuras de RPG de mesa que eu mestrei. A gente está agora em curso de uma aventura que eu estou jogando pela praticamente primeira vez na minha vida, de mais de 20 anos de RPG, eu estou sendo jogador pela primeira vez. Tá rolando lá também, então se vocês quiserem se inteirar com o conteúdo, vai no YouTube, youtube.com/paulocoy. E se vocês quiserem me acompanhar ao vivo, vai para Twitch, twitch.tv/paulocoy. E se vocês quiserem me achar nas outras redes sociais, procura Paulo Coy, vocês vão acabar me encontrando. E assim esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG. Até a próxima!